Você sente que a prosperidade está cada vez mais próximo de você, mas ainda falta algo. Então, essa leitura é para você. Hoje eu vou mostrar para vocês, peixinhos, se vocês estão cada vez mais perto da prosperidade, o que pode estar aí travando esse processo e você destravar e até o final do ano realmente engatar essa prosperidade na sua vida. Então, essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente ou qualquer outro aspecto forte no mapa em Peixes. Lembrando que é uma energia coletiva, então pode ser que não ressoe com você. Se não ressoar, solta para o universo Peixes e tá tudo certo. Então vamos começar essa leitura, mas antes disso, já vai deixando o seu like, já vai deixando aí o seu coraçãozinho nos comentários, dizendo se você gosta desse tipo de leitura. Hoje a gente vai entender se você vai prosperar até o final do ano, hein? O que tá faltando aí, o que você precisa saber para engatar essa prosperidade. Me siga lá no Instagram também, gente, @RosileneSampaio. Tô com um projeto terapêutico maravilhoso lá e amanhã tem live, hein? Então eu te espero lá. Vamos começar aqui com o seu estado atual de prosperidade, né? Onde você está agora, né? Qual é o estado atual? Porque a partir do estado atual seu, peixinhos, a gente vai entender o que está acontecendo, né? Qual é o seu estado atual para a prosperidade. Já caiu, gente, foi muito forte, hein? A morte no fundo do deck. A lua, gente, olha, essa leitura é para você mesmo, hein, peixinhos? Essa leitura é para você, porque a lua mostra que o seu estado atual pode ser um pouco confuso no momento, né? Pode ter coisas aí que você não tá entendendo, o porquê tem algo acontecendo na sua vida, tem algo obscuro, tem algo que tá precisando de clareza, porque a lua, ela traz um mistério, né? Ela traz coisas que realmente você não tá entendendo no momento por que está acontecendo isso na sua vida, tá? Então a gente vai entender o porquê você não tá entendendo, o porquê que você está nessa fase da lua, né? Vamos entender as fases da lua também, gente. Pode ser que você esteja em uma fase crescente, né? Ou pode ser que você esteja numa fase minguante. Vamos entender. A lua fala muito de subconsciente também, fala muito do seu passado, das memórias, né, das vidas passadas também, né? Vamos entender o que é mais que isso aqui para os peixinhos. Vocês estão gostando, gente? Já coloca aí nos comentários se vocês estão ansiosos para a prosperidade. Ela está no caminho, né? Mas tem algo aqui obscuro, gente. Tem algo que a gente precisa clarificar, entender os porquês. Por que que isso aqui está na sua vida? Vamos lá. Vamos falar de oportunidades, né? Até dezembro tem 6 meses pela frente, né, gente? Então, pode ser que pinte muitas oportunidades, pode ser que você crie as oportunidades, né? O que pode estar bloqueando a sua riqueza, né? Vamos entender as oportunidades e o que pode estar bloqueando você. Vamos lá. Uau, vou deixar cair, gente, porque foi muito rápido. Foi assim, apesar dessa carta não ser rápida, mas ela caiu rápida, né? O dependurado, gente. Só que o dependurado, ele veio invertido, né? Ele é assim, então ele veio assim, então mostra que o que, gente? Tem muita oportunidade para você no sentido da sua expansão de consciência, né? Para quem tá estudando autoconhecimento, para quem tá numa vibe de se conhecer, de estudar, é lei da atração, é lei do universo, tá nesse mundo, tá muito propício para você realmente entender o seu subconsciente e destravar, tá? Como oportunidades, gente, o dependurado invertido mostra que pode ser que você passe por algumas oportunidades e você não veja isso como oportunidade, tá? Então é por isso que a lua realmente veio aqui. Para dizer que tem coisas que, para você entender, para você realmente ter clareza, você precisa se aprofundar cada vez mais, né? Você tem que ir a fundo, lá no fundo da alma, né? E essa carta representa Câncer.
né, que fala da lua, né, dessa profundidade de se adentrar em você mesmo, através das suas memórias, através da sua família, através dos emaranhamentos sistêmicos. Lá no Instagram eu tô falando bastante disso, porque foi uma chave que virou na minha vida e eu consegui destravar muita coisa, gente. Era lá, né, na família, lá na relação com os pais, enfim, gente. Então aqui eu vejo que tem algumas oportunidades para você e eu vou clarificar para a gente entender melhor, mas eu já adianto, peixinhos, pode ser que você não esteja vendo isso como oportunidade. Você esteja, aliás, vai estar, né? Para mim é difícil falar de futuro. Adapte aí para o futuro, tá, gente? Aqui você vai estar assim meio, será que é para mim mesmo isso? Será que eu devo avançar nisso? Sabe? Mas o dependurado invertido também pode falar que você precisa ter um pouco mais de agilidade, né? Um pouco mais de agilidade nas coisas, não ficar muito só no pensamento, só pensando, só analisando. É legal você fazer testes, né? E o que pode realmente estar bloqueando você é os seus próprios pensamentos. São os pensamentos confusos, né? De não ter clareza de um direcionamento, de saber para onde vai, de um GPS aí na sua alma, né? Você precisa ter um direcionamento. Às vezes muitas opções, muita coisa, muitos pensamentos trava. Clarifica aqui para mim o dependurado. A imperatriz, olha, pode ser que para alguns de vocês o que está bloqueando vocês é realmente tomar o poder na sua mão no sentido de autoestima e autoconfiança. Eu vejo pessoas aqui que têm medo de avançar, têm medo de oportunidades, têm medo de arriscar algo novo. Tem medo de arriscar algo novo. Por quê? Tem que ter a certeza absoluta que vai dar certo. E nem sempre a gente tem a certeza absoluta que vai dar certo, tá, peixinhos? Nem sempre. A gente precisa adentrar, experimentar, né? É lógico, há casos e casos, né? Mas aqui eu vejo que a imperatriz, ela tá trazendo para você tanto a energia feminina, né? A energia da abundância, que pode estar por detrás das oportunidades que virão, ou de que você vai criar, né? Porque a imperatriz também fala de criatividade, então pode ser você criando a sua própria oportunidade, tá? Porém, como eu falei, pode ser que tenha uma trava aqui de você ter medo de arriscar alguma coisa nova, né, até dezembro. Pode ser também que sejam os pensamentos confusos na sua cabeça, sem direcionamento, sem fazer uma escolha. Eu geralmente, gente, falo nos meus atendimentos para os clientes que ficam muito em dúvidas, escolhe um caminho de cada vez e testa. Não deu certo, não tem problema. Aí você vai para o outro, porque a grande questão do ficar pensando muito é o medo de errar, tá? Não tenha medo de errar. O erro, às vezes, é a melhor coisa que acontece na nossa vida, é um erro. Porque daquele erro você tira um aprendizado e segue em frente. O que eu vejo muito em mim e nas pessoas é o medo de errar. Mas eu tiro esse medo da frente, eu vou com medo mesmo. Sabe? Eu falo, ó, fica um pouquinho aqui de lado que eu vou seguir. Mesmo com a perna ali balançando, tremendo, mas eu vou. Eu penso assim, se não deu certo, mais um aprendizado. Tipo isso, gente. Vamos lá. Vamos agora para a terceira carta aqui, né? Os obstáculos ocultos. Ocultos. Que você, tipo um ponto cego. Você não tá percebendo o que tá acontecendo na sua vida e tá te bloqueando. Vamos entender o que é para você prosperar? A sacerdotisa. Gente, eu peguei uma energia assim, olha, não, eu não gosto de aparecer, eu não gosto muito de ficar expondo as minhas ideias para as pessoas, de ficar contando as minhas coisas. Eu vejo aqui um peixinho muito reservado, né? Assim, não expõe, não fala nada, às vezes até sofre calado com as coisas, que não quer, tipo assim, expor nada. E, gente, quando a gente tem esse ponto cego aqui, esse obstáculo oculto, às vezes, na maioria das vezes, a gente perde a oportunidade de ter uma nova visão de vida. Por quê? Às vezes, tem que saber com quem fala também, né, gente?
Às vezes, quando você expõe um problema, um desafio, algo que você está passando para alguém que tem uma mente legal, alguém que tem uma mente avançada, uma mente tipo a minha, assim, não me gabando, mas tipo a minha, que tem já uma experiência, uma bagagem, já sofreu, já comeu pão e tá superando todos os dias e tá avançando. Se você tem uma pessoa dessa para você expor os seus desafios, essa pessoa ela vai trazer um ponto de vista que você não tá enxergando. Ela vai falar para você o que você tá fazendo de errado, mas de forma assim, com muito amor, porque é a pessoa que quer o seu crescimento. Lógico, eu não tô falando para você sair falando suas coisas para todo mundo, mas você precisa ter, eu até falei no grupo, gente, Ativando a Prosperidade, é um grupo gratuito que eu tenho, tá aqui abaixo, se você quiser participar. É um grupo de mentoria grátis que eu dou lá, e eu falei sobre o network, a mente mestra, né, do livro do Napoleão Hill, que ele fala para você se conectar com pessoas que têm a mesma mente, né? De trocar informações, que uma pessoa tem uma visão, às vezes que a outra não tá tendo, e ali se resolve um problema, gente. Então aqui eu tô pegando que você tem aí como ponto cego essa coisa de ficar guardando tudo para você, não expor. Mas o expor que eu tô falando é com pessoas e situações que você sabe que você pode contar, que a pessoa não vai te atrapalhar, não vai jogar areia aí nas suas coisas, não vai te criticar para você ficar pior, tá? Porque quando você tem essas pessoas, essas conexões, que elas podem te mostrar um caminho que você não está enxergando, que você não está vendo, que está obscuro, que está misterioso. Então saiba expor os seus problemas ou dúvidas com quem pode te ajudar. Esse aqui é um ponto que seria positivo para você. Ajudaria muito nessa questão da lua, né? De você ter clareza, que no caso é o sol, né? Que depois da carta da lua vem o sol para te trazer clareza, né? Vamos lá. O que é essa sacerdotisa aqui? Vamos ver se tem uma outra visão aqui. As cartas nos trazem outra visão. E olha só, veio o 8 de espadas, só que ele inverteu, gente. Olha que interessante. Então, eu peguei uma energia assim de que para você prosperar, né, para você atrair riqueza ou algo do tipo, né, ou você fazer alguma coisa para ter prosperidade até o final do ano, você tá quase lá, no sentido de que você tá quase se libertando aqui dessas espadas, né? E com a sacerdotisa eu vejo muito que é realmente o seu subconsciente que te atrapalha muito, né? É o que você pensa sobre você, é as suas crenças contra você mesmo. Dessa coisa que eu citei o exemplo aqui, tipo, eu não vou ficar contando minhas coisas para ninguém, eu não posso, eu preciso fazer primeiro para depois. Como eu falei, gente, às vezes quando você traz um ponto para uma pessoa, ela faz assim na sua cabeça e você destrava. Você se liberta, porque aqui ela invertida mostra que você está quase se libertando. Falta muito pouco, principalmente para as crenças limitantes aí sair de vez da sua vida, esse medo de aparecer, esse medo de prosperar. Para alguns aqui é medo de prosperar porque os outros vão falar, né? Porque imagine, né? O entorno de uma pessoa, totalmente a maioria das pessoas ganha ali um teto, vive uma vida mais ou menos. Aí você é o único e a única que se destaca. Uau! Você vai ser o diferente ali, né? Principalmente da família. E aí, como é que você vai lidar com isso? Pode ser o medo de crescer, o medo de prosperar. Porque como que você vai prosperar sozinha e as outras pessoas? Isso aí tem sentimento de culpa no meio, tem muita coisa. Enfim, aqui mostra que você tá no quase lá. Falta assim, ó, um clique aí, um start, um estalar de dedos, aquela famosa chave, né, que vira. Eu vi uma pessoa falando isso esses dias, é ficha que cai, é chave que vira, mas não acontece nada. É mais ou menos isso, porque depois da chave que vira e da ficha que cai, você precisa decidir e agir, né? Não adianta só ficar no mental. Vamos para a carta número 4. Qual ação alinhada com a abundância que você precisa fazer? Estava falando de ação. Bora agir? O que você precisa fazer
maravilha, para poder realmente estar alinhado com a abundância. Rei de ouros, aqui veio a energia para mim. Não ter medo de falar que eu quero ser rico. Eu quero ser rica e eu vou fazer tudo o que for possível para isso. Aqui o rei de ouros, ele não tem medo nenhum de nada, nem de ninguém, nem de prosperar, nem de nada. Então a ação que você precisa ter é começar realmente a falar consigo mesmo que você não tem vergonha de falar isso. Nem para você olhando no espelho. Fala isso olhando no espelho. Eu quero ser rica. Eu não sinto mais vergonha de falar. Riqueza. Fala isso várias vezes. Riqueza, riqueza, riqueza. E fala para os outros, né? Porque uma coisa é você falar no espelho, agora fala para os outros para ver o que você vai escutar. Aí é a hora de se impor, aí é a hora de ser rei, né? Cada um tem um desejo. O meu é esse, então eu espero que no mínimo você me respeite. Que é o que eu faço. Farei com você e você faz comigo. Porque quando você fala isso para algumas pessoas que você quer ser rica, você é mal vista. Ainda mais, como eu falei, você num ambiente onde todo mundo vive a mesma coisa. Aí vem você e fala, eu vou ser rica. Pronto, você vai ser mal vista. Mas isso é crença, você não pode se importar com isso, né? Porque é crença, gente, é crença. Eu tô fazendo uma live lá no Instagram toda semana lá sobre o livro A Ciência de Ficar Rico. E realmente ele fala, você não vai viver a sua vida plena, completa, se você não tiver dinheiro, se você não for rico. Para poder comprar tudo que você deseja e para ser tudo aquilo que você deseja. O livro fala isso, gente. Você não vai viver completamente. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Porque o material, a gente vive no mundo de matéria. Então, a gente precisa da matéria. Clarifica a justiça. Você está certo de desejar ser rico e ser rica. Você está certa. Você não está errada. Embora sua mente fale que você esteja errada, você não está errada. Não se sinta culpada. E a ação aqui é você fazer reprogramação mental e reafirmar isso para você todos os dias, que não é errado querer ser rico. Não é errado querer ter posses, casa, carro, apartamento, viajar, comer bem. Isso não é futilidade. Isso é querer viver uma vida plena, tá? A justiça vem falando aqui, olha. O correto é... O que é o correto? O certo, o justo, a verdade é ser rico como rei de ouros. Isso é a verdade. Pode ser que a sua mente agora esteja combatendo o que eu tô falando aqui. Perceba aí no seu corpo aí, tudo que eu tô falando aqui, se tá fazendo sentido com você, ou se você já tá pensando, mas não é bem assim, né? Mas esse mais já é um indício que você tem medo de prosperar. Vamos para a carta número 5. Vamos ver o resultado. Agora vamos para a hora da verdade aqui, peixinhos. Vamos ver o resultado. Se você realmente vai conseguir prosperar ainda mais, porque eu já sei que você é próspero. Ainda mais. Até dezembro. Veio o 6 de copas. Eu vou clarificar, porque esse 6 de copas aqui... Ele fala de sentimentos bons, mas ele fala da área sentimental, né? Eu quero ver se você vai realmente no material mesmo atrair prosperidade até o fim do ano. Vamos lá, clarifica aqui pra mim. Uau! Mais um arcano maior aqui. A força. Agora eu entendi o que é esse 6 de copas. Gente, aqui mostra que assim, você vai ter que lutar contra você mesmo, né? Contra o seu passado, contra as suas memórias do passado, de escassez, de culpa. Mas eu vejo que você tem muita força, né? Muita força. E se você usar tudo realmente para ter esse sentimento bom sobre o dinheiro, sobre a prosperidade, você consegue. Porque aqui meio que a chave da virada para você aí prosperar é você entender os seus próprios sentimentos, tá? E é o que eu falei,
tá obscuro ainda, né? Embora pode ser que o seu consciente queira prosperar, mas o inconsciente tem uma informação errada de que ter dinheiro é errado, de que ter dinheiro é egoísmo, de que prosperar eu sou rica, eu sou rica de saúde. Não, é riqueza de dinheiro que eu tô falando. Porque a gente cresce, fulano é rico de saúde. Sabe aquelas coisas assim? Então, veja bem, porque aqui me mostra que para você realmente prosperar, você vai precisar trabalhar esse sentimento dentro de você, de que ser rico, de ter prosperidade, porque a prosperidade financeira é uma das coisas, tá? Prosperidade é amplo, gente. Quando eu falo prosperidade é tudo, tá? É na saúde, é com o seu corpo, é com a sua mente, é na sua conta bancária, é tudo. Então, aqui mostra que para você realmente prosperar, que tem uma grande chance, gente. Então, eu poderia falar para vocês, aqui tem um grande sim do universo, mas depende dos seus pensamentos, depende de você dominar esses pensamentos. Depende de você ter coragem de falar o que você quer falar, ter coragem de fazer o que você quer fazer. Aqui é coragem, tá? E depende muito da sua autoestima também. Porque o passado aqui, ele te condena, tá? Aliás, você se condena, tá? Com o passado que tá aqui. Pode ser que você sinta culpa de alguma coisa aí ligado ao passado. Agora veio aqui pra mim alguma coisa ligado à mãe, tá? A energia do receber, a energia feminina. Pode ser que você tenha travas na hora de receber. Bem, gente, essa foi a leitura de vocês. E aí, vocês gostaram? Coloca nos comentários. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço essa energia. E olha, gente, volta e assiste essa mensagem de novo, tá? E anota alguns insights que vierem, porque aqui tem uma chave maravilhosa para você prosperar. Mas tem todo um contexto, né? Que você tem que adaptar aí para a sua mente, tá bom, peixinhos? Não esquece de deixar o like, não esquece de hypar, né? E se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Eu te aguardo aqui nas próximas leituras de peixes. Tchau, tchau!